Olá, estamos nos aproximando aí do 4 de julho, uma data propícia para falar da sobrevivência do que a América representa para o mundo. Um país criado em cima de uma ideia, qual seja a liberdade individual. O indivíduo como a grande finalidade em si. E isso sempre esteve ameaçado por diferentes inimigos igualmente totalitários. O fascismo, o nazismo, o comunismo, todos eles já tentaram destruir de alguma forma o que a América representa, o que os Estados Unidos simbolizam. Hoje, sem dúvida nenhuma, o grande inimigo dessa ideia, dessa liberdade do Ocidente, da civilização ocidental, né, que tem nos Estados Unidos esse grande pilar, é, sem dúvida nenhuma, o radicalismo islâmico, o terrorismo em nome de Alá, a Jihad, a Guerra Santa. Um dos livros que eu gostaria de recomendar e que vai ser o tema aqui desse vídeo, breve vídeo, é esse livro que saiu recentemente, do Dr. Sebastian Gorka. Ele tem ido a muitos programas de entrevista aí na televisão americana, principalmente na Fox News, Defeating Jihad, né? É uma guerra que é absolutamente vencível, digamos assim. Porém, precisamos fazer algumas mudanças antes de torná-la realmente passível de vitória do lado de cá, né? Do lado do que representa a liberdade individual. E uma das primeiras coisas que o Dr. Sebastian Gorka, que tem um passado muito interessante, né? Ele tem origem húngara, de um pai que foi preso, torturado, ficou 2 anos em solitária em seu país natal por conta do comunismo, por conta do totalitarismo igualitário de esquerda dos vermelhos, né? Ele faz todo um paralelo, então, com esse passado da ameaça comunista e do que ele conhece a fundo sobre isso, com o próprio passado do Islã e o que representa a ameaça atual de uma ala, né, do Islã que é representada por aqueles que acabam tendo uma leitura mais literal, fanática do Corão. Os versos do Corão, né, proferidos pelo profeta Maomé, escritos por outras pessoas, eles têm mensagens dúbias, muitas vezes algumas de amor, outras de violência, de guerra. E é preciso ter isso em mente, né? Conhecer um pouco mais a história do Islã para saber com o que a gente está lidando. Na verdade, isso acontece porque, ao contrário de Jesus Cristo no cristianismo, o próprio profeta Maomé foi um guerreiro empedernido, um líder militar que pegou na espada para vencer, derrotar inimigos infiéis. E então as expedições militares que foram coordenadas ou lideradas pelo próprio profeta Maomé, mais de 30, né? Isso mostra um lado absolutamente violento dele mesmo, ao contrário do que se encontra no pai do cristianismo. A mensagem também de separar a igreja e Estado está presente já na origem do cristianismo, com a resposta famosa de Jesus: dê a César o que é de César, enquanto que isso não existia na origem do Islã. O próprio profeta Maomé tentou criar uma mistura total de política, economia, religião. Tudo era respondido pelo próprio Islã, pela palavra de Alá, segundo ele, que teria tido, né, tal revelação pelo anjo Gabriel. Então, desde o começo, o Islã teve o seu califado. E aí vem o mais importante de tudo, para compreender nos dias de hoje. Em várias épocas, desde o século VII até hoje, tivemos tentativas de se estabelecer ou reestabelecer esse califado. O Wahhabi no século XVIII e por aí vai. Hoje, o Estado Islâmico representa exatamente isso, com um agravante. Ele sabe usar as redes sociais e a tecnologia moderna para a sua propaganda, num mundo que tem um vazio espiritual, muitas vezes no próprio Ocidente, e ele sabe capturar isso. Basta lembrar que tem milhares de pessoas do próprio Ocidente aderindo à Jihad, né? Assim como ele conseguiu conquistar um território importante e sagrado para a escatologia islâmica.
que é ali a região do Iraque e da Síria. O Al-Shahan, que tem no nome do Estado Islâmico, na sua sigla, menção a ele, representa exatamente a terra, como se fosse a terra prometida, onde haveria então a batalha final em prol da sobrevivência daqueles que são os únicos islâmicos muçulmanos verdadeiros, né? Que serão salvos então e vão para o paraíso encontrar Alá. Logo, eles têm um apelo muito grande por terem conquistado essa região para seduzir, conquistar e atrair islâmicos do mundo inteiro, e é o que tem acontecido. Estima-se hoje aí que o Estado Islâmico já tenha mais de 70 mil soldados com um faturamento diário em torno de 2 milhões de dólares. É um PIB, digamos assim, de um país razoável, com uma região, um território do tamanho do Reino Unido. Quer dizer, não dá para brincar com isso. E aí vem outra coisa, né? Isso se espalha pelo mundo inteiro. Em vários países eles têm as suas pegadas, as suas sedes, seduzindo e conseguindo fazer lavagem cerebral, atraindo jovens do mundo inteiro, né? E o Gorka vem mostrando aqui no livro como isso foi evoluindo desde os tempos da própria Al-Qaeda e outros grupos, como a Irmandade Muçulmana e por aí vai. Outra coisa que fica claro, né, é que tudo isso tem um papel forte, intelectual e ideológico por trás. Eu vou resumir já a conclusão. Tudo aquilo que o Obama e os progressistas têm feito em relação à ameaça islâmica está errado. E uma das coisas, obviamente, é achar que o terrorismo é resultado de um problema de desigualdade material. É de uma estupidez, é de uma ignorância em relação ao que representa a ideologia e a religião fanática atroz. O próprio Osama Bin Laden vem de uma família multimilionária saudita. Ele foi lutar no Afeganistão contra a União Soviética e conseguiu levantar milhões de amigos da sua própria família e tirou do próprio bolso milhões. Outros líderes importantes, intelectuais do terrorismo moderno, do jihadismo, vieram de universidades, algumas no Ocidente, outras, por exemplo, de um doutor formado no Egito, em Cairo. Em teologia, quer dizer, uma pessoa absolutamente membro da elite financeira e intelectual, não tem nada a ver com miserável, não tem nada a ver com pobreza. Se fosse essa a causa do terrorismo, a China seria o maior foco de terrorismo, ou a Índia, né? E não é o que acontece. Então essa mentalidade à la Obama, progressista, precisa ser a primeira coisa que precisa ser derrubada. Outra coisa é, obviamente, o multiculturalismo. Aqui eu já estou entrando nas receitas que ele oferece. Como é que você vai lidar com o inimigo que você sequer reconhece? O presidente Obama não é capaz de usar a expressão radicalismo islâmico. É óbvio que o inimigo é esse. O inimigo não é todo o Islã. O próprio Gorka lembra, nós temos que ter como auxílio nessa batalha, nessa guerra, os islâmicos, os países islâmicos, os muçulmanos que não aceitam esse radicalismo e esse terrorismo. E estão muitas vezes sendo alvos do Estado Islâmico, que são os que mais morrem nessa batalha, os próprios muçulmanos, e eles precisam ser aliados nessa batalha, como a batalha contra o comunismo contou com aliados locais, os dissidentes. Isso é óbvio que faz parte também da solução. Mas, como lembra Gorka, né, citando Sun Tzu, A Arte da Guerra, uma das primeiras mensagens é conhecer o seu inimigo. Então você tem que saber com quem você está lidando, e isso a esquerda precisa reconhecer, que é uma ameaça do próprio radicalismo islâmico, que tem sido capaz de se disseminar mundo afora. E não existe essa coisa de lobo solitário, como nos atentados de São Bernardino, ou agora, infelizmente, aí em Orlando, que tinha o livro foi publicado antes, mas está previsto aqui que ia acontecer algo do tipo, né? Não existe lobo solitário, todos esses beberam dessas fontes intelectuais, ideológicas e religiosas para cometerem esse tipo de atrocidade, de ato bárbaro. Mas, como eu dizia de Sun Tzu, conheça seu inimigo, mas, e essa parte muitas vezes é esquecida quando falam de Sun Tzu, conheça a si mesmo.
E aí vem uma outra mensagem importante do Gorka. O que é que nós estamos aqui querendo defender? O que vale a pena lutar e eventualmente até morrer para defender? Se a gente não conseguir responder isso, a gente vai perder a batalha e eventualmente a guerra. E o que é isso que vale a pena defender? É a ideia, é o conceito que gerou a América. Liberdade individual, democracias sólidas, representativas, uma república que tenha garantido a dignidade do indivíduo, do ser humano. É isso que valeu a pena lutar contra os diferentes tipos de totalitarismos atrás. Seja fascismo, seja nazismo e seja o comunismo. E é isso que vale a pena continuar defendendo hoje. Então, outra vez, a esquerda merece puxão de orelha quando tenta falar contra o excepcionalismo da América. O próprio Obama, alguém que ama alguma coisa, não quer mudá-la fundamentalmente, em sua essência. E Obama quer mudar a América fundamentalmente. Ele não ama a ideia que a América representa e o seu passado e seu histórico de luta pela liberdade individual. Com vários erros, nada é perfeito quando se trata de seres humanos. Mas, sem dúvida, se não foi a América, quem foi o grande bastião da liberdade no mundo? A França? A Rússia? A China? Piada, né? Então, é óbvio que foi a América. E devemos lembrar pelo que vale a pena lutar. Isso temos aí os próprios inimigos internos, dentro do portão. Né? Os progressistas que combatem a ideia de que a América representa esse algo diferenciado. A era do multiculturalismo, do politicamente correto, que impede que fale em cultura superior. E ela existe. E ela existe. O livro resgata o famoso telegrama de George Kennan, o embaixador que conseguiu mapear muito bem o que era a ameaça soviética na época e que serviu como parâmetro de toda a reação americana desde o governo Truman, e também com a estratégia militar depois desenhada para colocar em prática essa análise, esse diagnóstico feito por Kennan. Então, o que o Gorka tenta fazer hoje é exatamente isso. Aplicar essa análise ao novo inimigo totalitário, que não é o comunismo. Ainda existe essa ameaça, mas não é o principal inimigo, e sim o jihadismo. E ele oferece, então, essas receitas. A primeira delas é falar a verdade, reconhecer que tipo de inimigo nós estamos enfrentando aqui, né? Não esconder isso das pessoas por covardia, por qualquer motivo que seja. Né? Além disso, dar um passo atrás e entender também que não cabe aos Estados Unidos lutar todas as batalhas e criar democracias nesses países. E sim, como ele fez na época do comunismo, como Reagan foi muito acusado, mas fez, né, com os sandinistas e tudo mais, com a Colômbia, que é auxiliar os próprios locais a enfrentarem esses inimigos em comum. Isso também é importante. Né? Um papel muito mais de treinamento, de subsídio, de auxílio do que de fato estar lá combatendo. Principalmente da forma que o Obama tem feito, que é autorizando vários ataques com drones. É muito fácil, né? Mas isso não surte o efeito desejado. Lembrando também que a batalha se vence com seres humanos, com inteligência, não é só com tecnologia. Conhecer o inimigo, estar atento a como ele age. Isso é fundamental. Né? O trabalho de inteligência. E, por fim, vencer a batalha dentro de casa, que é a batalha das ideias. Né? A batalha das ideias, com inteligência. Usar fundos para mostrar, educar o povo e mostrar o que é o radicalismo islâmico, por que ele é tão perigoso, de onde surgiu o Estado Islâmico, como que ele age, em que tipo de mentalidade totalitária ele se baseia. É uma mentalidade que não aceita os valores principais do Ocidente e da América, de convívio pacífico com a divergência. Ele parte da mentalidade tribalista, fanática, de nós contra eles. E se você não adere 100% à própria mentalidade deles, você precisa ser exterminado, eliminado. A jihad foi se adaptando ao longo dos séculos, servindo inclusive como pretexto para o combate
de muitos governos estabelecidos nos países muçulmanos. Hoje, trata-se de uma guerra global contra todos aqueles que são vistos como impuros e infiéis e apóstatas. Todos esses merecem morrer. É a única coisa que um fanático muçulmano aceita como resultado. Ou seja, ou eles são destruídos ou nós seremos. Não há diálogo possível, não há convivência pacífica possível e não é fechando o olho para essa realidade que nós vamos derrotá-los. Leiam o livro do Gorka, leiam outros livros, procurem se aprofundar mais no assunto, porque eles estão vencendo a batalha, estão crescendo, estão se tornando mais e mais fortes, modernos e seduzindo gente do próprio Ocidente. Com o apoio, com a conivência covarde, no mínimo, de muitos intelectuais do próprio Ocidente. Dá para vencer a jihad, mas o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é reconhecer a sua ameaça e de onde ela vem.